Olá, bem-vindo do Zero ao Software. Estamos agora na aula 2 sobre conceitos básicos. Essa aula é sobre conceitos básicos, né? Só que ela já vai aumentar um pouco a dificuldade perante a aula anterior. Então ainda são conceitos básicos, mas são conceitos um pouco mais difíceis de entender, são conceitos que a gente vai gastar um pouco mais de tempo, assim como vamos aprofundar em vários conceitos da aula 1. O primeiro conceito da aula 1 que a gente vai aprofundar é o conceito de variável, né? Ela, como já dito, ela vai guardar dados, qualquer tipo de dado você pode guardar dentro de uma variável. Essa variável pode ter tipos ou não, né? Ela depende da linguagem, se vai ter tipo ou não, mas em todas as linguagens, em todos os contextos, uma variável aloca memória. E a quantidade de memória alocada vai variar pelo tamanho da variável, né? Se você guarda uma palavra, vai ser muito menos dentro de uma variável do que se você guardar um texto inteiro, né? Um livro dentro de uma variável. O livro, obviamente, vai ocupar muito mais espaço. Então vamos começar a ver os principais tipos de variável de linguagem tipada, porque mesmo as linguagens fracamente tipadas, elas também se baseiam em algum desses tipos. Os principais tipos de variáveis simples, o primeiro que a gente vai ver é o inteiro. Um inteiro é um número sem vírgula, tá? Então é um número que vai de 2.147.483.648 negativo a positivo, né? Quando você pega um inteiro comum. Então ele tem essa capacidade de guardar esses números. E ele tem variações, né? Ele tem o small int, né? Que é um inteiro pequeno, que ocupa menos espaço. Como está aqui na apresentação, o inteiro comum ele ocupa 4 bytes de memória e o small int ocupa 2 bytes de memória. 1 byte são 8 bits, tá? Então também pode ser chamado de um inteiro de 32 bits e um inteiro de 16 bits. Né? Ele é bem menor, ele vai de menos 32.000 a 32.000. E temos o long ou big int, cada linguagem acaba chamando um pouquinho diferente. Ele tem 8 bytes ou 64 bits, né? E ele vai a 9 quintilhões, assim, é uma magnitude muito grande de número que você pode guardar, número inteiro. E os inteiros têm uma outra variação além do tamanho, que são signed e unsigned. Unsigned é sem sinal, né? Com sinal, sem sinal. Então, os números unsigned, eles não têm números negativos. Então, a capacidade deles dobra. Então, se o inteiro normal vai a 2 bilhões, o inteiro unsigned vai a 4 bilhões. Só que ele vai de 0 a 4 bilhões. Ele não tem a possibilidade de guardar números negativos. Esses números unsigned, eles também são muito usados para endereçamento de memória, que é um assunto muito mais avançado que a gente pode ver em algum outro curso. Outro tipo muito comum é o ponto flutuante, né? Ele tem o float e o double, que são o número de 4 e 8 bytes de ponto flutuante, que são números com vírgula, né? São números fracionários. Aqui você pode ver que vai de 1.2 a e-38. Isso significa que é 10 elevado a menos 38. Ele guarda muitos números. Só que e o float não tem unsigned, né? Ele é usado apenas para expressar números mais usuais, né? Então não tem por que fazer um float que não tem sinal. Detalhe sobre o float é que ele é um pouco impreciso, tá? Devido à maneira que o processador funciona, algumas contas que a gente faz com o float acabam ficando imprecisas. Então, as linguagens, geralmente, quando você precisa fazer uma conta com mais precisão, elas têm um tipo mais complexo, que a gente vai ver mais pra frente. O outro tipo simples é o char, que é o caractere, né? Ele geralmente tem 1 byte, né, que vai de 0 a 255, mas pode ter mais. Então, ele representa um único caractere na codificação da própria linguagem, né? As linguagens mais modernas têm uma codificação UTF-8. Temos um vídeo sobre encodings que fala um pouco sobre a codificação.
E ele pode ocupar mais de um byte, caso ele seja Unicode e um símbolo internacional. Então, por exemplo, a linguagem japonesa, a linguagem chinesa, que tem muitos caracteres, os caracteres deles geralmente ocupam mais de um byte. Temos a string. A string ela está entre uma variável simples e uma variável complexa, né? Ela começa a ser um pouquinho complexa, mas a maioria das linguagens trata a string, né? Das linguagens modernas, trata a string como um tipo simples. A string não tem tamanho definido, porque ela é um conjunto de caracteres, né? De char. Então ele é tratado de maneira separada, porque dentro de uma string você vai escrever palavras, frases, qualquer tipo de texto que você vai precisar na sua aplicação, você vai colocar dentro de uma string. E o tamanho da string é dinâmico, né? É definido baseado no tamanho de caracteres. Agora vamos para os tipos de variáveis complexas. Os tipos de variáveis complexas, a primeira é a que eu já tinha citado, que é a decimal. A decimal, ela surge para ser um pouco mais precisa que o float. Porque, que nem eu falei, o float, por causa de algumas limitações do processador, ele fica um pouco impreciso dependendo da conta que você precisa. Então, algumas linguagens têm a estrutura de decimal ou algum outro nome, né? Dependendo da linguagem você vai ter outros nomes, que são tipos de número com vírgula precisos, né? Que eles ocupam mais espaço do que um float, mas eles têm mais precisão. E uma variável muito mais complexa é uma do tipo struct. Struct, ele é um conjunto de variáveis do tipo básico que você consegue dar nome para elas. Então, como a gente pode ver aqui, vamos supor que a gente vai ter o struct pessoa. Eu consigo criar o struct pessoa e criar dentro do struct pessoa a propriedade altura, peso e nome. Né? Eu estou organizando essas três características da pessoa dentro de um struct pessoa. Se a gente fosse ver um código, ele ficaria mais ou menos assim. Né? Você vai ver que eu estou declarando a struct pessoa, falando que a altura é um float, que é um tipo simples, que é um número com vírgula, né? Eu posso ter 1,70, 1,80, 1,50. O peso eu também resolvi pôr um float, porque a pessoa pode querer ser precisa, né? Você pode pesar 54 kg ou 54,5 kg, 60 kg, 60,2. E o nome da pessoa que é só uma referência, né? Só uma string para poder ter o nome da pessoa. Então a struct é isso, ele combina várias características para organizar melhor o seu código, né? Para você conseguir acessar as características que estão relacionadas uma a outra no mesmo lugar. Temos também o objeto. O objeto ele é similar a struct, só que ele também permite comportamento. E aqui a gente tem um pouco de divisão, porque em linguagens mais modernas a struct também permite comportamento. Eu só estou falando de objeto porque é um termo que você vai ver muito em muitas linguagens. Então a struct é bem similar a um objeto, só que um objeto em conceito ele é um pouquinho diferente, porque nas linguagens orientadas a objeto ele pode ser definido através de uma classe. O que é uma linguagem orientada a objeto, o que é uma classe, a gente vai ver nas próximas aulas desse curso. Então, só para representar aqui, eu estou fazendo as mesmas características da struct, só que agora dentro eu posso calcular um IMC. Dentro da mesma organização, né, eu consigo ter um método, uma função, que calcula o IMC. Outros conceitos importantes, né, que é o conceito de índice e de valor. Agora a gente vai começar a ver estruturas mais complexas do que uma variável. E quando eu falo de índice, é porque essas estruturas elas têm posições, né? Elas guardam várias variáveis dentro delas. Então, cada posição ela é encontrada através de um índice. Esse índice pode ser numérico, ou uma string, ou qualquer outra coisa, dependendo da estrutura dessas estruturas mais complexas, né? E todo índice aponta para um valor. Então, a gente vai... sempre que eu disser índice, é porque é a maneira que eu vou procurar o valor dentro de uma estrutura complexa. A primeira dessas estruturas complexas é o vetor. O vetor ele é um conjunto organizado de variáveis, né? Ele é atrelado a um índice numérico, né? Então, eu vou achar as posições dele através de números. Ele geralmente não é expansível, tem poucas linguagens que o vetor é expansível, você consegue criar ele e depois adicionar mais coisa.
Geralmente, quando você cria o vetor, você diz o tamanho que ele vai ter, um vetor de 3 posições, um vetor de 5, de 10 posições, né? Ou seja, ele consegue guardar 3, 5 ou 10 variáveis dentro dele. É uma estrutura muito utilizada em loop, né? A gente também vai ver o que é loop mais pra frente. E o índice se inicia em 0 na maioria das linguagens. Então, o primeiro item do vetor geralmente é o 0. Existem exceções. Existem algumas poucas linguagens que o índice começa em 1. Mas, por via de regra, tenta começar em 0. Sempre o primeiro item vai estar no 0. Aqui a gente tem uma representação simples, né? Então, esse é um vetor de inteiros, né? Ele é um vetor de números. Então, eu tenho a posição dele no índice 0, número 3, no índice 1, número 4, e no índice 2, o número 5. Então, se eu pegar, por exemplo, no código, eu consigo aqui criar um vetor com o número 3, 4 e 5 dentro, e se eu tentar acessar a posição 0 dele, vai estar o número 3 lá dentro. Se eu tentar acessar a posição 1, né, o índice 1, vai ser o número 4, o índice 2, o número 5. Nessa mesma lógica, temos a matriz. A matriz nada mais é do que um vetor com 2 índices ao invés de 1. Tá? Então aqui a gente pode ver que ela vai ter o primeiro índice e o segundo índice, né? Então temos 0 e 1 na primeira linha, 0 e 1 na segunda linha, 0 e 1 aqui nas colunas, 0 e 1 aqui na linha. E esse A está na posição 0, 0, o B está na posição 0, 1, o D está na posição 1, 0, o C está na posição 1, né? Essa é uma matriz de caracteres, né? Então, cada posição dela tem um único caractere, né? A matriz é bem menos usada do que o vetor, mas a gente deixa aqui mais para questão de conhecimento, né? É importante conhecer que a matriz existe, porque se um dia você precisar fazer algum cálculo matricial, você tem essa estrutura numa linguagem de programação. Mas a gente usa muito mais vetor e as próximas estruturas que a gente vai ver do que a matriz em si. Temos as listas, né? Elas são vetores, mas elas são mais dinâmicos e mais robustos, né? Temos a list, que geralmente é uma lista simples. Toda linguagem moderna tem algum tipo de lista, né? Às vezes chamada de vec, às vezes list mesmo, array, escrito, né? Então, mas é o conceito de lista, né? A lista é um vetor dinâmico, geralmente ainda acessível por índice numérico. Então, se você declarar uma lista e tentar acessar o índice 0 dela, você vai conseguir. Com um número, né? 0, 1, 2, 3. Só que, ao contrário do vetor, você consegue adicionar elementos dinamicamente. Como, por exemplo, o método add, append ou push. Cada linguagem tem um método para você adicionar mais itens dinamicamente. Então você consegue criar uma lista vazia e ir adicionando conforme você precisa, né? Você não está mais preso ao tamanho do vetor simples, né? Que te limitava em algumas coisas. Aqui você consegue ir adicionando sempre, sem problema nenhum. Junto da lista temos o map ou dictionary, isso varia também dependendo da linguagem, que é um vetor dinâmico onde o índice é uma string e o índice deve ser único. Ou seja, em vez de eu tentar acessar a posição 0, 1, 2, eu vou acessar a posição por um nome, né? Por exemplo, eu consigo fazer um dicionário de pessoas onde João, por exemplo, dentro de um dicionário com o índice João, tem aquela struct de pessoa com a altura, o peso e o nome do João. Então, ele permite que eu busque dentro dessa lista com uma string, ou, dependendo da linguagem, até com outras estruturas de dados, né, outras variáveis, mas geralmente uma string. Então, você consegue buscar mais fácil dentro dessa lista, né? Novamente, nos aprofundando um pouco no que a gente falou na aula anterior. Funções e métodos, como a gente tinha visto em lógica de programação, eles executam coisas, né? Eles são a parte do código que faz alguma coisa. E essas funções e métodos também podem ou não ser tipados e podem ou não retornar algo. E elas podem dar erro. Isso é muito importante. Um programa dá erros, tá? E quando um programa dá algum erro, a gente tem que estar preparado para se recuperar desse erro. Então, a gente vai mostrar mais pra frente como isso vai acontecer.
E toda função ou método tem seu próprio escopo, né? A gente já falou bastante sobre escopo na aula anterior. Aqui estão exemplos. Então, nessa primeira função, nós temos uma função public void main. Geralmente a palavra void, quando ela existe numa linguagem, ela indica que não tem retorno. E se você olhar, esse método realmente não retorna nada. Ele não tem a palavra return, ele não tem nada que retorna alguma coisa. Então, ele é um método válido em C#, por exemplo. Você consegue escrever esse método. E ele simplesmente vai imprimir 0, né? Eu estou colocando 0 aqui na variável, ele vai imprimir 0. Ele é um método que não retorna nada, ele simplesmente faz alguma coisa. Esse segundo método, ele já retorna e não tem como dar erro. Por que que ele não tem como dar erro? Ele é muito simples. Ele é um método escrito em Rust, que ele vai somar dois números, e 32 aqui ele indica que é um inteiro de 32 bits, ou seja, um int comum, né? A gente já viu eles anteriormente nessa aula, e ele vai somar dois inteiros e vai devolver um i64, ou seja, ele vai devolver um big int, né, que a gente viu mais cedo. Então, ela não tem como dar erro, porque não tem como esses números serem grandes o suficiente para serem maiores que um i64. E é uma soma simples. Então, esse método não tem como dar erro. Ele vai sempre retornar um i64, e ele retorna porque ele tem aqui o return, ele faz uma soma e fala que essa soma é como o i64. E temos aqui uma função em JavaScript. Ela é uma função... JavaScript é uma linguagem fracamente tipada, né? Então você vai ver que não tem tipo nenhum aqui. Então essa função, ela tem muito como dar erro. Porque a pessoa pode passar uma string e ele tentar dividir uma string, ou ainda pode passar B0, passar o número 0 como B. E divisão por zero é impossível. E todas as linguagens, quando você tenta dividir por zero, elas vão dar algum erro. É aí que você tem que estar ciente que qualquer método, né, que você está consumindo de um terceiro, por exemplo, de outra pessoa que escreveu, enfim, pode dar erro. E os próprios métodos que você escreveu podem dar erro. Métodos como esse aqui, que é impossível de dar erro, são raríssimos, né? Isso quase não acontece no dia a dia de um programador. Outra coisa que a gente tem nas linguagens de programação são níveis de acesso, tá? Por quê? Porque isso ajuda na organização do código. Mais pra frente a gente vai ter um módulo inteiro dedicado à organização de código. Então, aqui a gente tem os principais níveis de acesso são esses, public e private. Então, tudo que é public, a aplicação inteira tem acesso, e tudo que é private, só o próprio recurso tem acesso. Então, por exemplo, quando você está escrevendo um programa, você vai escrever em vários arquivos, né? Você nunca escreve tudo num arquivo só, porque fica muito difícil de ler. Então você vai separando os arquivos, um arquivo tal faz tal coisa, o arquivo tal faz tal coisa. E aí, dentro desse próprio arquivo, as coisas private, ele vai conseguir ler, né? Se você não declarou módulos diferentes, ou namespaces diferentes, aí cada linguagem tem sua maneira de falar, mas se eles estão no mesmo contexto, né, no mesmo pacote, no mesmo arquivo, eles vão conseguir se conversar mesmo sendo private. Então, quando você quer separar seu código em pedacinhos, você faz vários pedacinhos private e poucos pedaços public, porque você não quer que a aplicação inteira tenha acesso a cada etapa do seu pensamento, só ao resultado final. Tem outros níveis de acesso. Em linguagens de orientação a objeto, por exemplo, tem o nível sealed ou final, que previne herança, né? Que é um conceito que a gente vai ver mais pra frente. Tá aqui só para ilustrar, porque tem esses níveis de acesso nessas linguagens e cada linguagem pode ter diversos níveis diferentes de acesso. Public e private, grande maioria das linguagens vai ter de uma maneira ou de outra. Por exemplo, C tem os arquivos de header, que tudo que você coloca lá é público, o que você não coloca é privado. Então, por mais que isso não seja explícito, toda linguagem tem alguma maneira de deixar coisas públicas e privadas. If, né? O if também vimos na aula anterior, é uma tomada de decisão que depende de lógica booleana. Então, aqui nesse exemplo, eu vou receber um nome, né? Um name, e esse name, caso ele seja teste, eu vou executar uma função teste, caso ele seja develop, eu vou executar uma função develop, e caso seja qualquer outro name, eu vou executar a função real, né? A função que realmente que não é de teste nem de desenvolvimento.
Aqui temos o código que expressa isso, né? Então temos aqui declarando, nesse caso eu estou declarando a string como teste, né? Mas aqui ela poderia ser qualquer coisa. Então se o nome for teste, ele vai chamar uma função, se else if for develop, ele vai chamar outra função, else chamar a função real. Lembrando que o if geralmente funciona de cima para baixo, né? Então ele vai receber o name. Então ele vai testar o name contra o teste. Não é teste? Beleza. Então ele vai fazer o else if develop. Não é o develop? Beleza. Aí ele vai para a próxima opção. Isso às vezes pode ser útil para te ajudar com performance. Porque se a opção mais comum estiver primeiro, seu programa vai se esforçar menos para encontrar ela. Agora vemos o loop. O loop ele é uma repetição baseada em alguma condição, ou até mesmo eterna, dependendo da aplicação. Então, os loops mais comuns eles são while, for, for in, for each. Né? O for in e o for each eles percorrem listas ou vetores. Né? Então, ele pega um vetor e esgota aquele vetor até o fim dele. Vai percorrendo ele até que ele acabe. E eles podem continuar ou serem quebrados a qualquer momento, né? Porque a gente também falou de loop na aula anterior, mas aqui vai ser a diferença. Então, vamos fazer uma representação de um loop graficamente aqui, ó. Vamos começar com i igual a 0. I vai ser o nosso controle. Eu estou percorrendo um vetor que tem 100 caracteres, né? Tem 100 objetos dentro dele, 100 variáveis dentro dele. Então, eu começo na posição 0 desse vetor e eu vou parar quando o i for menor que 100. Né? Enquanto o i for menor que 100, eu vou continuar. Quando ele não for mais menor que 100, eu vou sair do meu loop, né? Sair da minha operação. Então tá, eu estou com i 0 aqui, eu não fiz nada com i ainda. Então, verdadeiro, vamos para o nome. Eu vou pegar numa lista de nomes um nome. Tá? Então eu tenho um vetor de nomes, eu vou pegar um único nome desse vetor, que por enquanto a gente está pegando a posição 0. Então vamos pegar o primeiro nome. Aí vamos tomar uma decisão. Se esse nome for break, a gente vai sair da operação. Tá? Eu posso sair da operação a qualquer momento, independente dessa condição aqui. Essa condição é para se tudo correr bem ou se tudo... Se eu não conseguir sair desse loop mais cedo, porque o ideal, quando você está fazendo um loop, é sair dele o mais rápido possível. Você não quer ficar fazendo iteração, porque isso consome processamento e deixa o seu programa mais lento. Então, a gente quer sair o mais rápido possível, por isso que existem essas condições. Então, a primeira condição é, se for o name break, ele vai sair da operação. Então, se alguém tiver o nome de break, vai sair da operação. Se o nome não for nem break nem pass, for qualquer outro nome, ele vai escrever o nome na tela e vai somar 1. Somou 1, volta para verificação. Ainda está menor que 100? Está menor que 100. Então, continua, pega o próximo nome. Então, como eu fiz o i mais 1 aqui, agora vamos pegar o segundo nome do vetor, que é o índice 1. Né? Começamos no índice 0, agora estamos no índice 1. Então, peguei o segundo nome, vou verificar de novo. Não é break, ele é pass, então aqui não passa, né? Sendo o nome pass, eu não quero escrever o nome pass na tela. Quando tiver o nome pass, segue a vida, continua. Então, continua e faz de novo o loop e soma mais 1 e vamos para o terceiro item. É assim que funciona o loop, né? Você pode ter diversas condições para você ir gerenciando esse loop, né? E vendo se já está na hora de sair, se não está na hora de sair. E lembre-se sempre, quanto mais rápido você sair de um loop, melhor, né? Menos processamento você está gastando. Então aqui temos um código, né, que é exatamente o fluxo que eu expliquei antes. Então ele vai pegar uma lista de nomes de qualquer lugar, não interessa aqui de onde ele está pegando. Eu vou fazer um for, né? Eu estou inicializando aqui o i 0, né? Ele é um int. Enquanto o i for menor que 100, faça i++. Então a primeira vez que ele passar aqui, o i vai ser 0. Então peguei o primeiro nome. O nome é pass? Não, então deixa quieto. O nome é break? Não, então deixa quieto. Então, vou escrever o nome. Escrevi o nome, cheguei nessa chave aqui. Essa chave aqui, ela é o par dessa chave aqui, ó. Ela é o final desse loop. Quando chega nessa chave aqui, volta. Então, agora, ele não vai mais fazer int i igual a 0. Ele vai verificar se o i é menor que 100. O i é menor que 100, ainda estamos com vai fazer o i++, perdão, ele vai fazer o i++, verificar se o i é menor que 100,
Então o i ainda é menor que 100, estamos fazendo 0 mais 1, então estamos na posição 1. E de novo, se o nome for pass contínuo, ele não vai executar isso aqui embaixo. Ele nem vai olhar se o nome é break e nem vai tentar escrever o nome. Ele vai passar isso aqui tudo e voltar aqui para o for. Na terceira, vamos supor que o nome seja break. Ele sai do loop. Ele vai executar o código que está aqui embaixo. É um código que a gente não está vendo porque eu não escrevi esse código. Mas ele vai continuar o código que está aqui embaixo, né? Ele vai seguir a vida dele. E enquanto não for nem pass e nem break, ele vai ficar escrevendo os nomes na tela. Recursão. Chegamos aqui no conceito mais difícil dessa aula. Tá? Recursão é um pouco complicado de entender. Então, se você não entendeu a primeira vez, volta, assiste de novo, revê essa parte. Eu vou tentar fazer o meu melhor para explicar de diversas maneiras, para que de alguma maneira você consiga entender o que é recursão. O básico da recursão é uma função chamando ela mesma. Ah, mas para que eu vou fazer uma função chamar ela mesma? Porque às vezes a gente precisa de um loop que a gente não sabe quando ele precisa acabar. A gente não sabe o limite dele. A gente não quer percorrer uma lista inteira, a gente tem uma lista que está completamente desorganizada e a gente não quer percorrer essa lista inteira, a gente vai utilizar da recursão para navegar para onde a gente precisa, né? Então, geralmente, onde eu já utilizei recursão profissionalmente foi fazendo hierarquia, né? Então, quando você tem uma hierarquia de uma empresa, você tem o presidente, aí você tem os diretores, aí você tem os coordenadores, aí você tem os funcionários que podem ter outros funcionários. Você não sabe qual é a organização exata daquela empresa para você chegar onde você precisa. Então, quando você não sabe o fim, quando você não sabe o limite que vai ter, você utiliza uma recursão. Ou, quando você está programando numa linguagem funcional, a recursão vai ser mais performática do que o loop, né? Tem algumas linguagens funcionais que são tão puristas que nem tem loop, só tem recursão. Então, nós vamos entrar num exemplo um pouco mais simples para tentar explicar a recursão. Vamos imaginar que a gente tem um mundo de pessoas no nosso banco de dados. Num monte de dados espalhado que nem a gente tem aqui na tela. Mas a gente sabe, e esses dados eles são sobre famílias. A gente está num mundo onde cada família pode ter apenas... Cada pessoa pode ter apenas um filho, tá? Então, para ilustrar, para ajudar a entender recursão, a gente está criando essas regras absurdas. Cada pessoa pode ter apenas um filho, e essas pessoas que estão em azul, elas são as progenitoras. Elas são as pessoas que iniciaram aquela família. Então, eu sei as pessoas que iniciaram aquela família, e eu sei o filho de cada pessoa. São essas as informações que eu sei. E eu tenho esse mundo de dados aqui. Então a gente vai tentar escrever um algoritmo com recursão para chegar no nome de alguém de alguma família. Então vamos começar aqui com a família Silva. Tá? A gente vai buscar o João Silva. Vai saber onde ele está na árvore genealógica da família Silva aqui. Então a família Silva começou com o Pedro, certo? Então como vai funcionar nosso algoritmo? A gente sabe que a família Silva começou com o Pedro. Então, primeiro a gente vai pensar, vai ver se o Pedro tem filho. O Pedro tem filho? Tem, ele teve a Juliana. Beleza, ele teve a Juliana. A Juliana é o João? Não, a Juliana não é o João. Beleza, vamos voltar de novo e chamar a mesma função para verificar a Juliana. Né? Eu sei que a filha do Pedro é a Juliana, e ao invés de fazer essa verificação com o Pedro, eu vou fazer essa mesma verificação, esse mesmo algoritmo, com a Juliana. Então agora estamos fazendo aqui com a Juliana. A Juliana teve filho? Ela teve filho. Então, o filho dela é a Ana. Esse filho dela é o João? Não. Então, vamos fazer de novo. A Ana teve filho? Teve. O Luiz. O Luiz é o João? Não. De novo, Cristina é o João? Não. Ah, o filho da Cristina é o João. Chegamos no João, temos o nosso resultado. Agora, vamos explicar isso em código. Então, basicamente, temos essa função, que é findChild, né, significa ache o filho. A gente vai receber um filho, um nome do filho, e o nó da árvore genealógica, né, o nó que a gente está agora. Então, o primeiro nó que a gente passou aqui no nosso exemplo é o Pedro, tá? Então, passando o Pedro aqui como esse nó, a gente vai olhar, esse nó
É o nó que a gente quer? É o João? Não, porque a gente está no nó do Pedro. Então, o Pedro não é o João, não vamos retornar o Pedro. Mas o Pedro tem filho? Tem. A gente consegue ver aqui que a filha do Pedro é a Juliana. Então, ele tem filho. Se ele tem filho, chama de novo o findChild com o mesmo nome que a gente passou aqui e o filho do nó que a gente está olhando. Então, a gente vai chamar a mesma função de novo com o nome do João. A gente sempre quer achar o João. Só que agora a gente vai investigar a Juliana. A Juliana é o João? Não, ela não é o João. A Juliana tem filho? Tem. Então, vê se o filho dela é o João. E por aí vai. Até chegar na Ana, no Luiz, na Cristina e no João. Né? E caso a pessoa não tenha filho, a gente não conseguiu achar o João. Vamos supor que a gente pesquise uma família que não tem João nenhum. Então, a gente vai chegar no fim, né? Vai chegar uma hora que não vai ter mais filho. A pessoa vai ser a última, vai ser a pessoa viva agora que não tem filhos ainda. E a gente retorna nulo, porque não tem nada, né? Não existe nada. Nulo é um conceito de algumas linguagens que significa vazio, né? Você pode colocar uma variável vazia, né? Então é uma variável nula. Então quando a gente não acha nada, né? Quando a gente percorre a família toda e não achou o nome que a gente precisa, a gente retorna nulo. É isso que é recursão, né? Basicamente a gente está vendo aqui, ó, a função findChild chama ela mesma. Uma coisa sobre loops e funções. Se você não faz o loop ou a função recursiva, né, a recursão, de maneira correta, você tem o risco de chegar num loop infinito, né? Vamos supor que eu não tenha feito essa condição aqui, né? Eu não tenha feito nenhuma condição de parada e ele vai ficar tentando achar filho eternamente. Ele vai se perder, ele vai ficar eternamente até travar, né? Vai travar seu computador se você não fizer uma condição correta de parada. Então, quando você está fazendo um loop, quando você está fazendo uma função recursiva, presta bastante atenção no que vai fazer ela parar. No caso, o que faz a minha função parar é o return node ou return null, né? Enquanto ele estiver caindo aqui, ele vai continuar chamando eternamente. Então, para isso não acontecer, tem que ter condições de parada, que nesse caso aqui é ou achar o nome, ou quando a pessoa não tem mais filhos, retornar que não achou nada. Ok? E aqui encerramos essa aula. A próxima aula é sobre estrutura de dados, onde a gente vai entrar um pouco mais fundo ainda nos conceitos de variável, né? Que a estrutura de dados a gente vai estudar um pouco melhor o que são as listas, os vetores, as variáveis, os tipos e tudo mais, e tentar trazer isso um pouco mais para o mundo real. Bem, gostou do vídeo? Deixe seu like. Quer ver mais aulas? Gostou das aulas? Se inscreva no canal que a gente vai continuar com as próximas aulas.